Graça e paz, meu irmão, minha irmã, meu amigo que gosta de ouvir a palavra de Deus, você que congrega conosco aqui em Campo Redondo ou em uma das nossas congregações, São Mateus, Sapucaia, Quissamã, ou em alguns dos nossos campos missionários parceiros, Barreiro, Barreiras, Iporã, Puerto Soares, Montevidéu, Boa Vista, Birmingham, na Inglaterra. Quero mandar um abraço para o meu amigo Pastor Décio, que tem sido meu companheiro e hoje está aniversariando. Que Deus abençoe a sua vida, Pastor Décio, continue te usando poderosamente para a glória e honra do nome do Senhor. Nós estamos começando mais um tempo de louvor, de oração, de meditação. Muito obrigado por me receber em sua casa e eu quero orar e eu convido você, se puder, a parar o que você está fazendo e a orar comigo. Feche seus olhos, levante as suas mãos e vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que a tua igreja tem para te adorar. Podemos não estar reunidos no mesmo lugar, mas, ó Deus, nós estamos na mesma sintonia. O Espírito Santo age em todos os corações, todos aqueles que nos ouvem. Ó Senhor, temos a tua palavra em nossas mãos e podemos assim na tua presença nos alegrar, podemos nos edificar. Muito obrigado, porque não há barreiras. O Senhor está conosco. Louvado seja o teu nome. E como igreja, Senhor, nós queremos uma vez mais levantar um clamor em favor da nossa nação, em favor das nossas autoridades, em favor, ó Deus, dos nossos profissionais de saúde, ó Deus, diretores de hospitais, médicos, enfermeiros, ó Senhor, aqueles que trabalham nos postos de saúde. Nessa semana que começou a vacinação, ó Deus, nós pedimos a tua bênção sobre a vida deles. Entregamos, Senhor, nossos policiais, as forças militares. Ó Senhor, nós entregamos também os enfermos. Ó Deus, aqueles que estão numa situação mais vulnerável, os nossos enfermos, os enfermos das nossas famílias, os enfermos da nossa igreja local, os enfermos, ó Deus, conhecidos desses queridos que nos assistem nesta hora. Nós queremos, ó Deus, colocar cada um deles, ó Deus, em tuas mãos. Queremos, Senhor, colocar os autônomos, os comerciantes, com as suas lojas fechadas, sem poderem ganhar o seu pão de cada dia. Queremos, Senhor, entregar aqueles que já estão com os seus salários atrasados. A ansiedade lhes tem dominado. E eu quero pedir, ó Deus, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha encher cada coração, venha trazer renovo, Senhor, em nome de Jesus. Ouve a nossa oração. Queremos entregar, ó Deus, a tua igreja no Brasil, a tua igreja no mundo. E nós rogamos, ó Deus, que o Senhor venha inclinar os nossos corações para podermos ouvir a tua voz. Inclina, fala conosco nessa noite. Continua, Senhor, a nos despertar. Continua, Senhor, a falar com o teu povo. E nós te pedimos, ó Deus, traga nesta noite salvação àqueles que nos ouvem. Traga renovo, traga cura, que o Senhor venha fazer maravilhas, ó Deus, neste momento. Queremos, Senhor, te agradecer pela vida do nosso pastor Décio, nosso companheiro de batalhas, já há tantos anos, nosso pastor auxiliar, hoje comemorando mais uma primavera. Assista o teu servo, Senhor, supra as suas necessidades, abençoa a sua família. Ah, Deus, abençoa o seu ministério. Que o Senhor deite óleo fresco sobre a vida dele. Ouve assim, Senhor, a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.
A palavra do Senhor, no Salmo 100, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos louvar o Senhor? Vamos nos alegrar na presença dele. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Quero te convidar a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos fazer isso através dessa canção, em nome de Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Declare por tudo que tens feito, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por mim, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Nesta noite de domingo, o Senhor nos dá o privilégio de receber a sua mensagem através da instrumentalidade de irmãos muito queridos nossos. A missionária Mirtes Elaine, que já esteve conosco em encontros de mulheres, já esteve ministrando em várias ocasiões. Pastor Oswaldo Lopes, também seu esposo, ex-presidente da nossa União das Igrejas. Os dois hoje são obreiros do Senhor em Ponte de Sur, Portugal. E nesta noite, a missionária Mirtes estará ministrando a palavra e ao final o pastor Oswaldo vai estar compartilhando algo muito importante para nós. A graça e a paz, queridos. Meu nome é Mirtes, eu sou missionária em Portugal e estamos aqui nesse momento que não somente em Portugal, mas em todo o mundo, né? Nós temos vivido um tempo de apreensão, um tempo de ansiedades, um tempo de agitação, e isso realmente leva o nosso coração a voltar-se para as coisas de Deus, para a Bíblia, e procurar sentido, e procurar respostas, procurar direção.
E eu venho então nessa meditação, nesse tempo de reflexão, compartilhar com vocês um texto que já há algum tempo vem tocando meu coração, vem mexendo comigo e que eu compartilhei com algumas pessoas, e então entendemos que seria interessante transformar isso numa meditação e numa reflexão para espalharmos aí, né, nas redes sociais. E eu vou ler então, o texto é Isaías, no capítulo 26, o verso 3, que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E é a partir então desse texto, desse verso, que eu quero refletir um pouco sobre esse tema, uma paz perfeita, uma perfeita paz que vem do céu, que vem da presença de Deus. Viver em paz é um grande anseio em qualquer tempo, em qualquer época. Todas as pessoas procuram paz, desejam paz. A paz, ela não é simplesmente a ausência de conflitos, de guerras, de pandemias ou de qualquer coisa assim. A paz é um estado interno. A paz é algo que vem de dentro do nosso coração e que fortalece a nossa alma, que nos ajuda a tomar decisões, que nos ajuda a controlar as nossas emoções e a tomar as decisões que são importantes na nossa vida. E uma grande pergunta que surge num tempo como esse é: como viver em perfeita paz em um mundo de tantos conflitos, em um mundo de tantas aflições? Como manter a paz em meio a guerras espirituais que nos acometem? Como permanecer em paz quando as notícias ao nosso redor são tão alarmantes? Quando a morte parece algo tão próximo, algo tão presente na nossa história? Como manter a paz em um tempo em que parece que a desesperança começa a tomar o coração das pessoas? Aqui em Portugal, há um ditado, e eu tenho ouvido muito esse ditado nos acompanhamentos e aconselhamentos que tenho feito. Eles dizem assim: 2019 é um ano para esquecer. Eles usam muito esse termo, é para esquecer, é um ano, é um dia, uma semana, é um tempo para esquecer. E eles têm dito muito, 2019 é um ano para esquecer. Mas será que simplesmente esquecer o que passou é suficiente para trazer paz ao nosso coração? Segundo o texto de Isaías, que nós lemos no capítulo 26, verso 3, há dois recursos que estão à nossa disposição e que nos ajudam a manter a perfeita paz. O primeiro recurso é que tenhamos um propósito firme. Um propósito firme significa não ter nenhuma dúvida na nossa mente, significa não deixar que nenhuma oscilação ou incerteza domine os nossos pensamentos, não olhar somente as situações, as notícias ruins, as impossibilidades, mas olhar para o Senhor. Ter um propósito firme nos conserva em perfeita paz, porque a nossa mente não é alimentada com dúvidas, com temores, com angústias. A nossa mente é alimentada com a certeza e a convicção de que existe um Deus no céu e que esse Deus permanece o mesmo eternamente. Ele não muda por causa das dificuldades, ele não oscila de acordo com as situações que acontecem no mundo. Olhar a tempestade fez com que Pedro afundasse. Ele saiu do barco confiante, mas então sentiu a força do vento e afundou. Mas quando ele clama ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus estende a sua mão e o coloca em um lugar de segurança. Josué prostrou-se, chorou e desanimou quando ele sofreu a derrota contra Ai. Mas quando ouviu a voz de Deus, a resposta do Senhor, e quando ele obedeceu, isso o conduziu à vitória. Josafá é um outro exemplo.
quando veio o exército dos Moabitas e dos Amonitas contra a nação, contra o povo, Josafá desesperou, chorou, se angustiou, mas então ele dobrou seus joelhos e ele começou a orar. E quando ele estava orando, algo trouxe paz ao seu coração. Ele diz assim: Senhor, todas essas situações para nós são difíceis demais, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Quando ele buscou ao Senhor, o seu coração se encheu dessa convicção e ele sabia que com os olhos postos em Deus, ele alcançaria a vitória. É exatamente isso que significa ter um propósito firme. É saber que as circunstâncias virão, as dificuldades virão, as batalhas virão, mas Deus permanece o mesmo. E se os nossos olhos estiverem nele, como nós lemos em Hebreus, no autor e consumador da nossa fé, todas as coisas serão transformadas, o nosso estado interior, a paz no nosso coração voltará e nós seremos capazes de descansar em Deus. As dúvidas e os temores roubam a paz, mas o propósito firme, um coração confiante, convicto diante de Deus, acalma a nossa alma. O segundo recurso que nós temos à nossa disposição é exatamente o objeto da nossa confiança. É o Senhor. É confiar em quem? Confiar no Senhor. A fonte da nossa confiança não pode ser a nossa mente, a nossa força de vontade, de caráter, os nossos recursos. Nós não podemos confiar na economia como sendo a nossa fonte de sustento. Nós temos o Senhor como a nossa fonte de confiança. E o confiar nele tem razões. Por que confiar no Senhor? O texto de Isaías nos apresenta algumas. Em primeiro lugar, o verso 4 nos diz que é confiar nele, porque ele é uma rocha eterna. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isso significa o quê? Que ele não oscila, que ele não muda com o tempo, que o Senhor permanece o mesmo eternamente. O verso 7 diz que nós devemos confiar no Senhor, porque ele aplana, ele alinha o nosso caminho para que nós possamos andar sem tropeçar, sem cair. Ele mesmo age assim por nós. Verso 7 diz assim: a vereda do justo é plana, tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Então, por que o Senhor aplana o nosso caminho? Porque Ele mesmo é justo, Ele sabe exatamente julgar aquilo que está acontecendo e Ele prepara o nosso caminho baseado na própria justiça dEle. E por último, uma última razão que a gente encontra no texto para confiar no Senhor e não em nós mesmos ou na nossa própria força, é porque ainda que o Senhor nos discipline, quando nós o buscamos, Ele sempre vem sobre nós e ouve as nossas orações. O verso 16 diz assim: Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. E daí então, a gente lendo a continuação do texto, a gente vai ver Deus vem, Deus ouve, Deus responde, Deus atende, Deus livra, Deus multiplica o seu povo. Se há mortos por todos os lados, Deus multiplica o seu povo. Então nós temos muitas razões para confiar no Senhor e o texto nos apresenta essas razões e nos dá essa segurança e essa estabilidade. Deus não falha. Ele sabe e Ele controla todas as coisas. Nele não há oscilações. Essas promessas divinas revelam o caráter firme e inabalável de Deus. Nós devemos confiar no Senhor, lembrando que a sua vontade para nós é sempre boa, perfeita e agradável. Devemos lembrar sempre que podemos confiar no Senhor, porque a nossa vida está oculta nas suas mãos, é o que lemos em Colossenses. Nossa vida está oculta nas mãos de Deus, segura e protegida nas mãos desse, que é o Deus eterno e todo-poderoso. Todas essas razões é que devem ministrar paz ao nosso coração.
O texto de Isaías, ele termina dizendo isso. Entre no seu quarto, feche a sua porta. Verso 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar. E daí o texto diz que ele vem para julgar, para castigar, mas para também livrar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e espera só por algum tempo. Esse momento que nós temos vivido de reclusão, de estarmos fechados nas nossas casas e nos nossos quartos, é tempo de buscar ao Senhor, de buscar ouvir a sua voz. Vai permanecer em paz aquele que tem um propósito firme, aquele que confia no Senhor. E esse é o desejo do meu coração. Essa é a oração que eu faço por mim, é a oração que eu faço por você. Que o Senhor nos faça permanecer em perfeita paz, com um propósito firme, sem duvidar nem um pouco no nosso coração, tendo a plena convicção de que Ele é o mesmo e permanece o mesmo eternamente. Que possamos confiar no Senhor, confiar na ação de Deus, no agir de Deus a nosso favor, e que isso guarde o nosso coração em perfeita paz. Que o Senhor te abençoe na tua casa, que o Senhor te abençoe no teu quarto, que o Senhor fale com você. Amados, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa terrível pandemia do Covid-19, popularmente conhecida como coronavírus, que surgiu na Ásia e tem se espalhado por todos os continentes nessa terra, tem gerado um estado de grande apreensão, instabilidade e insegurança na vida de muitas pessoas e de muitas famílias. Cá em Portugal não tem sido diferente. Embora tenha havido toda uma iniciativa por parte do governo português para incentivar as pessoas a se preservarem desta contaminação, nós temos percebido que a cada dia esta enfermidade, essa pandemia tem se espalhado, embora é claro que Portugal é o país que está numa condição bem melhor diante de todas as situações vivenciadas em toda a Europa. E há toda essa preocupação para que os idosos fiquem em casa, as pessoas fiquem em casa, para que não sejam contaminadas pelo coronavírus. Essa faixa etária, acima dos 60 anos, é considerada uma faixa de risco, então tem que haver um cuidado especial com essas pessoas. Na verdade, o país parou, né? As pessoas estão em suas casas, as ruas estão esvaziadas, mas houve no início uma grande preocupação das pessoas em relação à alimentação, então houve uma correria desenfreada aos supermercados para estocarem alimentos, né, em suas casas, para que não haja falta de alimento e de outras necessidades básicas para as famílias. Mas graças a Deus isso já foi contido e estamos vivendo um momento de maior tranquilidade nesse aspecto. Então nós temos orado, a igreja tem clamado, tivemos que encerrar, suspender todos os nossos cultos, todas as nossas atividades no templo e temos então procurado dar uma assistência, né, às pessoas à distância em suas casas, através das redes sociais, de telefonemas, principalmente aos idosos que não podem sair de suas casas. Então, Portugal tem vivido esse momento. Eu sei que no Brasil, embora numa proporção muito maior, porque o país é muito maior, a população brasileira é imensamente maior do que a portuguesa, e sabemos que no Brasil também os irmãos e os amigos têm enfrentado situações semelhantes. E é necessário realmente que sejamos cuidadosos, né? Que fiquemos em nossas casas, que observemos as orientações dos órgãos do governo, principalmente os órgãos da área de saúde, e que possamos estar atentos para isso, para que juntos possamos enfrentar e vencer
essa pandemia. Sabemos que esse momento vai passar. Muitas vezes nós não compreendemos o propósito de Deus em permitir tal situação, mas sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e que no tempo dele, na maneira dele, ele vai dar a sua palavra de ordem e nós vamos vencer juntos essa terrível enfermidade em nome do Senhor Jesus. Que possamos compreender o que Deus de fato deseja falar, aos nossos corações diante de tal situação e que possamos sair dessa situação muito mais fortalecidos, muito mais unidos e solidários, porque nós sabemos que o Covid-19 tem revelado, na verdade, a grande fragilidade do ser humano e o quanto nós, de fato, dependemos de Deus nessa terra e sem Deus nada somos, sem Deus nada podemos fazer. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós e manifeste o seu poder e a sua graça nesse tempo de crise, nesse tempo tão difícil e conturbado que nós temos vivenciado. Então, orem por nós, orem pela igreja em Portugal para que ela tenha sabedoria para lidar com essa situação e ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar as pessoas carentes. Ore pelo país, ore pelos idosos, pelos enfermos e que Deus tenha misericórdia desta nação e que o nome dele se torne conhecido e glorificado entre os portugueses, em nome de Jesus e para a glória do seu nome. Te convido nessa hora, onde você estiver, declararmos juntos: Senhor, Tu és a nossa salvação, Tu és a nossa luz, não devemos temer mal algum. Declare: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Só em Ti, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia retornarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia.
Estamos nos despedindo do nosso culto. Que bênção! Quero lembrar que nós estamos começando a nossa terceira semana do nosso movimento de oração. Procure lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Receba as orientações. Vamos estar nos unindo num só propósito, buscando a presença de Deus. Eu quero orar. Feche os seus olhos e vamos orar assim, nos despedindo. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio, uma vez mais, de ouvirmos a Tua palavra. Ó Deus, de adorarmos o Teu nome, de sentirmos a Tua presença. Louvado seja o Teu nome. Quero Te agradecer, Senhor, pela vida da nossa irmã missionária Mirtes, pela vida do pastor Oswaldo. Quero rogar, ó Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os sustente, que o Senhor abençoe o ministério ali na igreja de Ponte de Sor, que a bênção do Senhor, ó Deus, esteja naquele lugar, que o Senhor venha promover um grande despertamento espiritual ali naquela igreja, naquele país. Ó Deus, que o Senhor venha levantar a Tua igreja ali também, que o Senhor venha levantar obreiros, ó Deus, para que Portugal venha a ser alcançado com a Tua palavra. Nós oramos também pela família dos Teus servos, rogamos que o Senhor visite as suas filhas, o seu genro, que a boa mão do Senhor, ó Deus, esteja sobre cada vida. Também queremos, Senhor, colocar a vida dos nossos irmãos, Leonardo e Daniele, membros de nossa igreja, e que estão residindo em Portugal. Visita essa família, Deus. Orienta os passos, orienta os caminhos, que eles sintam também a Tua graça, a graça renovadora sobre a vida deles. Entregamos esta semana os desafios que viveremos. Vá à nossa frente, abre-nos as portas que o Senhor deseja que nós entremos. Fecha, Senhor, as portas que não são do Teu agrado. Dá-nos, ó Deus, sensibilidade para ouvir a Tua voz. E continua, Senhor, a falar conosco, a trabalhar em nós. Eis-nos aqui. Ouve assim a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Grande abraço. Até quinta-feira. Shalom Adonai.